cometendo qualquer tipo de crime, nós íamos com a viatura quase capotando para chegar lá rápido, mesmo sabendo que esses indivíduos estavam de fuzil. Lembra de uma ocorrência em Osasco? Essa não foi filmada, na época a gente não tinha cópia. Foi filmada por terceiros, na realidade nós tínhamos as imagens depois. Foram roubar um carro forte na hora que os motoristas estavam chegando para repor o dinheiro do caixa eletrônico. E eu lembro que era uma quantidade grande, eles deveriam ter informação, porque eles estavam arrastando o dinheiro, os malotes num carrinho, os guardas. Então era muita grana, né? Era grana. E aí o que acontece? Os marginais chegaram de colete, de escudo balístico e capacete e fuzil. Caraca, e fizeram fogo, mano, de cobertura, coisa de profissional, de quem já foi treinado e tem técnica. E eu lembro que eu estava muito perto dessa ocorrência. E eu não peguei ela por questões de minutos. Mas, e quando começou a chegar as informações via Copom, os caras falaram, estão de fuzil atirando contra o carro forte, contra a equipe do carro forte. Você pega o vídeo depois, os caras chamam na rajada em cima do carro forte. Mano. E nós indo igual um maluco. E eu vou falar pra você, não pegamos por questão de segundos. Mas agora, é o que você falou, é o perfil... Eu vou fazer uma pergunta pro Sargento Neto. Vamos lá, eu convivi com a polícia antiga, que era o policial raiz. A pergunta é, eu pego o perfil do Sargento Nantes, perfil do Derrite, perfil do Sargento Vitor, esse pessoal da antigamente, que ia para cima. A pergunta é, hoje em dia, o perfil é mais um pouco light, você vê esse sangue no olho? Eu vou falar para o senhor, com certeza, e tem uma rapaziada aí que eu sempre converso com eles, principalmente alguns novos aí. Vou falar talvez em quantidade menor, mas tem uma molecada aí que a gente olha para eles e fala assim, rapaz... Isso é bacana. Esse moleque é a rendição nossa. Esse aqui tá representando. São poucos, mas tem e estão fazendo a diferença. Bom, existe a molecada hoje que estão fazendo a diferença. Esse pessoal, cara, que entrou em Paraisópolis e trocou tiro, é cara de primeira da rota. Que vai para cima. Porque na realidade, para quem não sabe, a pessoa para ir na rota, ela tem que primeiro querer. Só que ela não é aceita. Não. A rota faz todo um processo. Vai passar numa entrevista, uma triagem vai passar longa, por um treinamento, vai passar por um estágio. Nessa brincadeira aí vão meses. E muitas pessoas acabam sendo dispensadas. No meio do caminho, às vezes a pessoa não... Às vezes não é o que ela quer. A pessoa gosta de determinado trabalho, o trabalho na rota, igual o senhor falou, é voluntário. O primeiro passo é ser voluntário. E é um trabalho exaustivo. Eu estava até... Esse dia fiz um comparativo com a minha equipe no gabinete, e eu falei assim... Eu fiz até um comparativo e falei assim, rapaziada, lá na rota, a rapaziada ganha um ticket de R$160. E lá na rota, por incrível que pareça, você acaba ganhando menos. O pessoal acha que a rota ganha mais. Não, na rota tem o Prolabore. Não tem. E aí eu explico... É o mesmo salário. Isso é importante você falar. Eu explico. É o mesmo salário. É o mesmo salário da polícia. Só que aí no final das contas, você acaba ganhando menos. E eu explico. Gasto mensal, em média ali, porque você é voluntário. Então, o colega encostou a viatura, bateu. Vamos arrumar? A gente faz uma vaquinha aqui, junta todo mundo e paga. O outro colega teve um problema no processo que ele está respondendo, precisa pagar advogado. A gente faz uma vaquinha e paga. Então, o policial que trabalha na rota, ele deixa, além dele ser voluntário, ele deixa por mês ali uma média de R$600 do salário dele. Acredito. Para ajudar. Muitas vezes tem que fazer uma... Tem obras, por exemplo, no batalhão. Hoje nós temos bastante parlamentares mandando emendas parlamentares para ajudar na obra lá, mas tem coisa que é meio que emergencial, preciso consertar um piso, um negócio. Então os policiais montam um grêmio ali, juntam o dinheiro entre eles mesmos e faz aquilo. Então assim, o policial acaba pagando para trabalhar. Fora equipamento que muitas vezes você compra no bolso. É isso que eu ia falar agora, peça de fardamento. Mas é o que eu falo, mas é o amor à causa pública. Eu falo que o policial ele faz porque ele gosta. Lá na rota, você não vê o policial, ele já faz parte da cultura. O policial vem, contribui e fala, acabou. Agora, esses dias, Sargento Nantes, eu fiquei sabendo que um oficial de justiça federal, salário R$21 mil. Não estou desmerecendo o oficial de justiça federal. Não, lógico que não. Agora, quando a gente compara salário de pessoas que trabalham colocando a vida em risco, e o trabalho policial ele é tão curioso que você coloca a vida em risco para uma pessoa, uma vítima que você não conhece. Sim. Não é um familiar seu, não é um conhecido. Você está indo atender, trocando tiro com um criminoso, porque esse criminoso assaltou alguém.
E a gente nem sabe quem é. Nem sabe quem é. Não sabe nem quem é. Às vezes a vítima agradece, às vezes a vítima desagradece, mas o policial não está ligando muito para isso. Eu sempre digo que o polícia é a próxima ocorrência. É a próxima ocorrência. É isso, você terminou, é a próxima. Você entrou na viatura. É isso. Na academia onde eu faço ginástica, tem um soldado, daqui não é da Rota, mas é da Rocan. Sim. E ele é um cara fortão, um cara bom, e eu fiquei sabendo que ele quebrou a perna trabalhando na moto. E a moto é um perigo. Quebrou. E ele demorou para se recuperar, ele voltou para treinar agora. E eu imaginei, Sargento Castro, que ele ia pedir para sair da Rocan. Nada. E aí ele falou para mim, eu adoro moto, adoro a Rocan. Voltou para a Rocan, uma recuperação longa, de quebra de osso de perna. Mas o cara gosta. E voltou para a Rocan. E quando gosta, não tem jeito. Eu tenho admiração. Sabe que na polícia existe uma segunda habilitação. Você é habilitado pela... normal, né? Carteira de a CNH, você possui sua CNH mas quando você ingressa na polícia, você tem que fazer um outro teste. É como se fosse uma habilitação interna, que chama SAT. E aí, eu lembro, setor de autorização de veículo, não lembro, acho que é SAT. Enfim, tem um setor lá dentro que autoriza você, e isso vai nos seus assentamentos, você é autorizado a conduzir determinado tipo de viatura. Você tem que possuir, tem que fazer esse teste. E eu lembro que eu nunca fiz de moto. Eu sempre andei de moto. Sempre andei não, parei recente agora, deve ter uns 3, 4 anos. Mas eu andei de moto desde os meus 16 anos. E eu nunca tirei a habilitação para conduzir viatura motocicleta. Porque eu sempre achei o risco. Então eu tiro o chapéu para todo policial que trabalha em cima da moto, porque o risco é dobrado. A moto não tem para-choque, você tá às vezes... vulnerável. Quantos casos a gente viu? Do marginal tá no carro roubado, os policiais estão atrás, daqui a pouco o cara para o carro e dá ré em cima dos policiais. Exatamente, já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo. Então um detalhe importante para quem não é da polícia, o policial ele tá na moto sozinho, às vezes ele tá levando tiro, como é que ele acelera e como é que ele pega numa arma? Olha que loucura isso. Exato. As duas mãos ocupadas. As duas mãos ocupadas. Exato. Então é realmente, eu acho que quem é da Rocan, primeiro é cara apaixonado por moto. Né, e que gosta realmente daquela adrenalina, porque realmente não é brincadeira. Eu, particularmente, meu pai era um cara contra a moto. Ele tinha medo de ver um filho caído de moto e ficar paraplégico. E meu pai, ele falava para os 3 filhos, ele falou, olha, se eu ver algum filho em cima de uma moto, eu mando para fora de casa. Caraca! E eu e os meus irmãos, a gente com medo do meu pai, era aquela geração antiga, que o pai era muito bravo. Então eu nem sei dirigir uma moto. Geração boa danada. Os pais mandavam. Essa dos pais bravos é boa. Já é a melhor geração. Meus irmãos, ninguém teve carta de moto, porque meu pai falou, olha, aqui na minha casa ninguém vai morar comigo. E o pai manda até morrer. O pai até o final da vida. Meu pai era bravo, o pessoal é antigo, né? Mas é o que eu falo, mas o pessoal antigo é a receita correta. Né? Aos longos dos anos, infelizmente, a gente perdeu isso. E nós estamos tendo um problema, inclusive, na sociedade hoje, e eu falo que é um problema meio que global, justamente por pais muito permissivos. Ô, Nantes, a gente brigava no colégio, apanhando ou não. Se você contasse pro meu pai, ele falava, você é homem, vai lá e se vira, pô. Exatamente. Isso. Hoje vai a mamãe, Não, e se apanhasse na escola, chegasse a ficar chorando, o que acontecia? Vai lá e se vira, pô. Apanhava na escola, tomava outro couro, pô. Agora eu vou falar, eu escutei ontem, eu até achei um absurdo, um amigo tava falando pra mim assim, que hoje existe um alto índice de jovens que estão indo procurar emprego e na entrevista de emprego acompanhado dos pais. Leva os pais, Pessoas de 20, 25 anos, os pais têm que ir junto na entrevista de emprego. Mas eu acho que deixaram o jovem com tanto paparico que o cara não tem casca grossa para vencer as habilidades da vida. Exatamente. Eu me lembro, porque antigamente, para quem não sabe, não existia prezinho. Você entrava no colégio antigamente com 7 anos de idade. Estava já no primeiro ano. E outra coisa, com minha mãe, que era professora de estado, se aposentou, ela falava, eu recebia o aluno no primeiro primário, o aluno não sabia pegar na caneta. Ele não sabia, com 7 anos de idade, você era analfabeto de pai e mãe. Não sabia nada. Sim. E minha mãe, quando me leva no primeiro dia de aula, no primário, colégio público, que na época era muito bom, Sim. Minha mãe falou assim, você está vendo aqueles professores que estão te esperando? Eu falei, estou. Falou, olha, eles são seus professores. Eles mandam, ela falou assim, eles mandam e você obedece.
Se você trouxer reclamação do professor, você vai apanhar, porque a razão sempre é do professor e a minha mãe completou. Sabe o que a minha mãe falou? A razão é do professor, mesmo ele estando errado. Pronto. Por quê? E eu vou explicar porque minha mãe dizia isso. Porque quando você vai trabalhar numa empresa, o seu chefe estiver errado, você tem que baixar a cabeça para você não ser demitido. A vida é assim. Exato. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Sempre. E a educação antiga... E já era um treinamento para a vida. Não, você não tinha essa coisa de reclamar de professor no colégio. Caramba. Hoje o pai vai pra bater no professor. Dava pra reclamar pro pai da comida que tava no prato? Fala, não gosto disso. Não, eu escolhi a comida. Escolher a comida. É louco, mano. Bullying. Nosso tempo tinha porra de bullying? Não tinha porra de bullying, velho. Nós éramos o bullying. Nós éramos o próprio bullying. Nós vivíamos imergidos no bullying. O bullying era diário a todo momento. Não tem esse negócio de bullying. Se não tivesse bullying... Na nossa época era zoeira. Zoeira, tá na zoeira. Mas olha, o meu pai era gozado. A gente ia em restaurante muito pouco, porque era caro. Antigamente não é qualquer. Você ia assim 2 vezes por ano. E quando a gente ia em restaurante com meu pai, eu, minha mãe e meus 3 irmãos, a gente sentava e o meu pai pegava o cardápio, via o que podia e falava: traz aí o macarrão, traz o bolinho e a tubaína. O filho não escolhia. Não, escolhe nada. Escolhe porra nenhuma. Hoje o filho escolhe onde vai sentar. Faz escândalo porque não pegou o que quer. Quer dizer, mas mudou. Antigamente, quem mandava era pai, quem mandava era mãe. E aí o que acontece? Eu fui criado numa geração em que você tinha uma chefia dentro de casa, eu tinha que respeitar. Eu jamais... O meu pai, na época, pegava a cinta. E o meu pai era interessante. Você fazia alguma coisa no colégio que vinha uma reclamação, ele batia com cinta. E se você começasse a querer chorar, ele falava: não chora não, senão você vai apanhar mais. Igual o choro. Mas esse pessoal da antiga era assim. Mas eu me recordo que eu, os meus irmãos e toda aquela turma da mesma idade, todo mundo foi bem informado. É isso. Tá todo mundo com a vida bem caminhado. Bacana. Porque a gente vai pra cima, lutando, e não tem mimimi, cara. Isso daí, doutor, tudo isso daí que aconteceu na vida da gente forjou nosso caráter. Forjou. E essa receita eu replico até hoje com meus filhos. Outro dia eu sofri uma crítica, vou falar o nome aqui, mas a pessoa veio: não, mas isso é muito duro. Eu falei: meu pai foi assim, me ensinou assim e deu certo, eu não vou mudar a receita dele. A vida é dura, irmão. A vida eu não vou mudar a receita. Eu vi um corte que você fez no negócio do seu filho lá. Mano... isso nem embaixo, irmão. Tem que ser assim. Criança não tem que mandar em pai. Não manda. Não existe isso daí. Pai, eu quero isso. Você quer o caralho. Porque hoje existe um modismo de falar assim: não, mas nós temos que ser amigos dos nossos filhos. Eu falei: não. Aí outro dia entraram num barato desse. A mãe da minha filha falou assim pra mim: não, que você tem que ser amigo. Eu falei: deixa eu falar um negócio. Eu sou pai. Ponto. Pai não é amigo. O pai é bom, o pai gosta, o pai ama, só que o pai corrige. Pai é pai, não tem negócio de amigo. Porque o amigo, ele pode xingar, ele pode desrespeitar, que é amigo. Agora o pai não, ele tem que ver a figura do respeito. No pai e na mãe, o filho tem que ver, ele tem que enxergar como autoridade. Porque o senhor pontuou muito bem, a vida, ela é toda escalonada de graus hierárquicos. Sim. Na vida inteira a pessoa vai encontrar algum momento que ela vai se deparar com situações hierárquicas. E se ela não aprende desde criança, ela tem dificuldades. Aí é onde entra a frustração, aí a pessoa quer se suicidar, porque é falta desse tipo de educação mais firme. Então,